Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor João Batista Costa Neto e mais uma vez sejam bem-vindos à Academia do Líquor. Reforço, não se esqueçam de curtirem as nossas publicações no Instagram, no Facebook e se inscreverem no nosso canal no YouTube. A aula de hoje, marcadores tumorais. Professor, muitas pessoas perguntam se a gente pode usar os marcadores tumorais que nós dosamos no sangue periférico e quantificamos, se é possível usar com o material líquor. A aula de hoje, justamente, eu vou tentar desmistificar de uma maneira muito simples quais os caminhos para a investigação em relação à utilidade dos marcadores tumorais. Essa questão é uma questão que ainda não existe uma padronização internacional, mas nós temos algumas linhas de raciocínio muito importantes para a prática diária que podem ser utilizados na bancada do laboratório, na interpretação clínico-laboratorial e na conduta médica de acompanhamento tanto de metástases como de tumores primários. Primeiro, sempre nós teremos uma conversão em relação à utilização dos marcadores tumorais associada à citologia licórica. Então, quando nós temos, nesse exemplo desse slide, um tumor primário, é possível que esse tumor primário descame ou não descame. E o que significa isso, professor? É possível que a gente encontre as células isoladas ou em grupamentos circulando no espaço subaracnoideu ou não. E aí vem a questão da utilização dos marcadores tumorais. Portanto, tudo depende do tropismo em relação a essas metástases. Professor, isso vale para todos os tipos de tumores? Sim. Lembrando que os que infiltram o sistema nervoso central, nós temos os hematológicos e os não hematológicos. E depois nós temos os próprios tumores primários do sistema nervoso central, os tecidos do sistema nervoso central. E esses, dado o tropismo, como nesse exemplo que vocês estão vendo, nós podemos encontrar as células, os grupamentos ou não. E por isso a utilização de marcadores tumorais tem uma relevância bastante interessante, tanto no diagnóstico como no acompanhamento desse paciente. E como que a gente raciocina em relação a isso? Nós temos que lembrar que o espaço subaracnoideu, nós temos um ambiente da barreira hematolicórica. Classicamente, quando se vai investigar presença ou não de metástases, a citologia é acionada. E por isso que eu comentei anteriormente que nós temos que entender o tropismo. Professor, o que é o tropismo? Toda metástase tem um caminho. Esse caminho nós podemos ter via sanguínea, via linfática e a partir daí infiltra, quebra a barreira hematolicórica, elas infiltram e começam a circular no espaço subaracnoideu. Dependendo do tropismo, ou seja, da sua alocação em determinados espaços, se é nas leptomeninges, se é em outra localização, nós temos o início da lesão. Essa lesão ela pode ser identificada nos exames de imagem ou não. Em relação a isso, um ponto importante que eu também já passei para vocês em outros vídeos. Nos tumores hematológicos, é mais difícil encontrarmos esses tipos de lesões. Já nos tumores não hematológicos, mais comum. E aí a imagem tem mais assertividade associada à análise do líquido. Então, conforme esse tropismo, nós teremos essas lesões. Essas lesões, caracteristicamente, são metástases, tanto de tumores hematológicos, não hematológicos e tumores primários do sistema nervoso central.
A partir daí, nós podemos ter circulando a partir dessas lesões clusters ou células isoladas. E por isso que é muito importante nós sempre padronizarmos essa avaliação, tanto na citologia como nos marcadores tumorais, para o líquor lombar, onde nós temos uma maior concentração dos elementos e maior probabilidade de encontrarmos células e também a quantificação e detecção dos marcadores tumorais. Então, nesse momento que nós temos a barreira hematolicórica, nós temos que entender o seguinte: em nenhum momento nós podemos ter circulando no espaço subaracnoideu, no líquor, resíduos de marcadores tumorais. Esses marcadores tumorais, eles têm, dependendo do seu tipo, e o mais comum, por exemplo, utilizado universalmente é o CEA, o antígeno carcinoembrionário, ele tem o mesmo peso molecular do que uma subclasse de uma imunoglobulina. Portanto, essa concentração ela é infinitamente menor no líquor do que no sangue, teoricamente. Na prática, nós não devemos ter detecção de nenhum marcador tumoral no líquor. Mas nós podemos associar essas duas técnicas, a citologia e os marcadores tumorais, para ampliarmos a assertividade em relação à investigação de metástases? Sim, isso é muito interessante. Se vocês utilizarem os normogramas do Dr. Heiber, isso tende a ser um caminho bastante relevante, principalmente quando se trata do CEA. E quais outros marcadores tumorais nós podemos identificar e são hoje de prática real, de bancada e de interpretação clínico-laboratorial, assim como de monitoramento das lesões e do acompanhamento da remissão da doença? Nós temos dois grupos. Aqui hoje nós não falaremos dos marcadores hematológicos. Nós falaremos dos marcadores dos antígenos e dos marcadores tumorais para tumores sólidos e tumores primários do sistema nervoso central na área das células e dos tecidos neurológicos. O primeiro que a gente já comentou anteriormente é o CEA. É um marcador universal, muito utilizado e é importante a associação da quantificação quando nós não conseguimos encontrar a presença das células circulantes na citologia oncótica. Ele pode sinalizar uma maneira mais sensível essa infiltração. Ah, professor, e como que a gente vai fazer isso? Tem dois caminhos. Utilizar os normogramas do Dr. Heiber ou fazer um cálculo linear, CEA sangue, líquor e matematicamente calcular um índice de marcadores tumorais. Entretanto, essa prática linear eu não recomendo. A prática utilizando os normogramas do Dr. Heiber tem uma assertividade maior e já existem vários estudos, assim como do próprio Dr. Heiber, a sinalização para a interpretação dos quocientes a partir dos marcadores tumorais, utilizando os normogramas dele. E quais outros marcadores nós podemos fazer e seguir na mesma linha? Nós temos o CA 15.3, 72.4 e o 19.9. Todos esses bastante relacionados a infiltrações que são as mais comuns no sistema nervoso central de metástases. Porém, o CEA, há um consenso que ele pode estar presente na maioria desses tumores, quando em atividade, quando em infiltração no sistema nervoso central. Já para tumores primários, é muito comum a utilização antes no diagnóstico e pós-acompanhamento cirúrgico de remoção de tumores, principalmente gliomas, tumores de células germinativas, a utilização do beta-HCG e da alfa-fetoproteína. Nossa, professor, o beta-HCG é o exame de gravidez? Sim. A gonodotrofina coriônica ele é um ótimo marcador
para avaliação no líquor de tumores de células germinativas. Ela pode ser utilizada dosando no líquor e acompanhando à medida que o paciente vai melhorando em relação ao pós-cirúrgico. Ele pode ser utilizado para isso. E claro que existem outros marcadores, porém hoje, nessa aula, eu procurei sinalizar para vocês quais são os principais e se nós podemos utilizar. Então a resposta é sim. Há possibilidade de utilização de marcadores tumorais que nós não devemos detectar em condições normais, jamais no líquido cefalorraquiano, para auxiliar, junto com a pesquisa de células neoplásicas, uma investigação mais completa para avaliação da infiltração metastática no sistema nervoso central, quando as células começam a sair dos seus sítios e infiltrar outros tecidos. Isso é bastante interessante. Alguns serviços utilizam de uma forma protocolar, outros não, mas há muito embasamento científico para aplicabilidade em relação à utilização desses marcadores. Tá ok, pessoal? Hoje, lembrando que nós podemos dosar o líquor da mesma maneira que a gente dosa o sangue nos mesmos equipamentos, entretanto, reforço da necessidade de uma calibração e controles específicos para o líquido cefalorraquiano, assim como o controle externo que nós já temos hoje disponíveis de uma maneira bastante acessível a todos os laboratórios nacionais. E aí a grande pergunta final. Mas qual que é a sensibilidade, professor? Nós sabemos que a citologia tem uma sensibilidade e os marcadores tumorais. Qual que é a sensibilidade em relação à aplicação da utilização da dosagem desses marcadores? 2 pontos importantes, assim como nós temos na citologia. Vão depender diretamente do modelo de infiltração, ou seja, do tropismo e das características de cada tumor, de cada célula tumoral, como elas infiltram, se é via sangue, se é via sangue periférico, se é via linfa, tudo isso está relacionado à produção desses antígenos para a gente detectar no líquido cefalorraquiano. E à medida que isso vai ficando mais claro, os exames de imagem podem nos sinalizar os locais dessas infiltrações e nós podemos detectar as células em grupos ou isoladas, mas muitas vezes nós só detectamos os marcadores tumorais. Então, para isso, há uma ação em conjunto para a investigação da infiltração metastática. Um depende do outro? Eu diria que até sim, seria muito importante essa associação. Isso dá mais tranquilidade e dá mais assertividade para o exame da pesquisa de célula neoplásica. Então, 2 pontos principais em relação à sensibilidade da detecção, tanto da citologia oncótica como da utilização dos marcadores tumorais. Nós temos então os padrões dos modelos de infiltração, isso depende de cada origem celular, como elas vão infiltrar e quebrar a barreira hematolicórica, e os locais onde elas se fixam. Isso também é importante, porque a partir de tudo isso é que nós teremos a sintomatologia. Lembrando que alguns pacientes têm sintomatologia dependendo da região de uma maneira e outros de uma maneira até mais tardia, mas com sintomas motores que podem até envolver outras síndromes que são gatilhos a partir da produção dessas proteínas anômalas dessas células tumorais, como por exemplo, encefalite límbica e síndromes paraneoplásicas. Então, em relação a marcadores tumorais, são esses os recados que eu teria para passar para vocês hoje de uma maneira muito sucinta, muito direta, com prática de bancada. Ok, pessoal? Quero agradecer mais uma vez a todos que nos encaminham dúvidas, sugestões, críticas, perguntas através das nossas plataformas. Se quiserem, mais diretamente,
podem estar nos encaminhando o e-mail através do contato@academiadolicor.com.br. No nosso site, se você quiser se inscrever para receber a nossa newsletter em relação a algum assunto do licor e algum artigo científico que eu indico para leitura, por favor, acesse o www.academiadolicor.com.br, deixe o seu e-mail que nós estaremos encaminhando novidades em relação ao licor. Mais uma vez convido a todos a assinarem o nosso canal no YouTube e curtirem as nossas publicações no Facebook e no Instagram. Muito obrigado a todos e até a próxima!